Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, o seu canal do estudo bíblico. Como diz aqui, a Bíblia transforma vidas, então venha ter aí a sua vida transformada através da palavra de Deus. Se você é novo por aqui, desde já eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e assim você receberá a notificação de todos os vídeos postados aqui no canal. E você é meu convidado, minha convidada. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 5, parte 1, que diz basicamente, que a gente deve se entregar inteiramente a Deus. Então, nesse estudo de Atos, capítulo 5, nós vamos ver, a apresentação do contraste existente entre pessoas com o coração completo em Deus e aquelas que entregam parcialmente sua vida para Ele. As diversas ameaças do mestre da lei vistas na explicação de Atos 4 serviram como propulsores para levar os apóstolos a níveis mais profundos de confiança em Deus. Então, desde já, se você quer entender um pouquinho mais sobre Atos 5, fique aqui comigo e nesse momento nós vamos entregar esse momento a Deus. Quero que você acalme o seu coração. Esse tempo é o tempo que você reservou para estudar a palavra do Senhor. Então, é um tempo que nós vamos ter com Deus, é um tempo que nós vamos nos aprofundar no estudo da sua palavra. Então, vamos orar. Pai, desde já, Senhor, somos gratos a Ti. Inicio, Pai, dando toda a honra e toda a glória a Ti, Pai. Este canal é para te honrar, para te glorificar, para levar, Senhor, a tua palavra, para levar, ó Deus, o entendimento, Pai, das tuas sagradas escrituras. Espírito Santo, você tem liberdade para agir nesse momento, que você venha trazendo o conhecimento do alto, abre o entendimento, abençoa cada casa, cada família, Senhor, que dedicou este momento, Pai, a parar para estudar mais da Tua palavra, para conhecer mais de Ti, ó Deus. Sê conosco nesse estudo de hoje, abençoa a todos que aqui estão, que o coração de cada um que está conectado, Senhor, com esse vídeo, com esse estudo neste momento, venha queimar por mais e mais da Tua presença, que eles não se conformem, Pai, apenas com esse estudo de hoje, mas que eles venham Te buscar todos os dias. E, desde já, Senhor, somos gratos a Ti por tudo, por cada palavra que será entregue na noite de hoje. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, em Atos dos Apóstolos, nós vimos no capítulo 4, que os apóstolos, eles estão ali todos unidos, um só corpo, numa só oração, num só espírito, e eles começam então a se ajudar, Então, eles se entregam completamente ali para o que eles estão fazendo. Então, a Igreja de Cristo continuava crescendo e os apóstolos viviam maravilhas extraordinárias após serem capacitados pelo Espírito Santo. Mas, ao passo que a igreja crescia, a perseguição dos mestres da lei aumentava. Então, veja que sempre houve perseguição contra a igreja, contra Jesus. Além disso, 2 integrantes dos crentes, daqueles que estavam ali no meio, que era Ananias e Safira, agiram de modo desprezível. E como os mestres da lei dão ênfase à diferença de quem serve e não serve ao Senhor. Aqueles que se entregam verdadeiramente e aqueles que fazem de conta que se entregam. Então, desta forma, importantes ensinamentos são trazidos nesse estudo, para você não se contentar com uma comunhão superficial e rasa com Deus, mas buscar
uma profunda intimidade com ele. Então, acompanhe, fica aqui comigo até o final. Vamos analisar aqui versículo por versículo, até o versículo 23, tá bom? Então, vamos reservar esse tempo e vamos dar início, então, à leitura de Atos 5, né? Mas antes aqui, mais uma vez, antes de eu adentrar aqui na leitura, vamos ver aqui um contexto histórico, né? O evangelista Lucas, depois de mencionar o ato de generosidade de Barnabé, no final de Atos 4, decidiu contar a história de duas pessoas que não estavam em unidade com os demais que ali estavam, e muito menos agindo como alguém deles. Ananias e Safira eram membros da igreja primitiva, e mesmo com tantas maravilhas operadas pelo Senhor dentre o povo, os dois não deixaram os comportamentos pecaminosos para trás e agiram de má fé. E em seguida, o evangelista trouxe informações sobre o crescimento contínuo da igreja, bem como o aumento do conflito, né, entre os apóstolos, os mestres da lei, enfim. Enquanto morte, fúria e inveja foram o resultado de Ananias e Safira e dos falsos mestres daquele tempo, a alegria do Espírito Santo enchia o coração daqueles que eram completamente obedientes ao Senhor. Então, vamos ver, né, agora o preço de uma entrega pela metade ao Senhor. Então, sem mais, convido a você para me acompanhar na leitura de Atos 5, versículo 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Versículo 6. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Versículo 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Versículo 8. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Versículo 9. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos teus pés, eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. Esse expirou é morreu, tá? E entrando os moços, acharam-na morta e sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então aqui nós vamos parar, né? Eu fiz a leitura do versículo 1 ao 11. Então vamos entender aqui um pouquinho do que aconteceu aqui. Então, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade que eles tinham para contribuir nas finanças do ministério dos apóstolos e da Igreja de Cristo. Mas, pela ganância e egoísmo,
os dois retiveram uma parte do dinheiro da venda e entregaram o restante do valor como se aquilo fosse tudo que eles tinham arrecadado. Eles mentiram para o Espírito de Deus, pois a oferta não era destinada aos homens, mas para o Senhor. Por isso, o Espírito Santo conduziu o apóstolo Pedro nessa situação, que aqui a gente viu que culminou na morte de Ananias e Safira, trazendo grande temor para todos da igreja. E tem um versículo que eu vou ler já, mas além disso, né, quando alguém faz uma oferta, Deus não olha para a oferta em si, mas olha o coração daquela pessoa que realizou aquela oferta. Sabe? Aqui o problema não tá dizendo que é para você vender a sua casa e levar todo o seu dinheiro para a igreja. Mas está dizendo que se você vai fazer algo, se você prometeu fazer algo, se você se propôs a fazer algo, que você faça de acordo com aquilo que você está falando. Aqui a questão foi a mentira, tá bom? Naquela época eles vendiam suas propriedades e depositavam tudo aos pés ali. Era obrigado a vender? Não. Era obrigado a dar? Não. Mas a partir do momento que você se propõe a fazer, então faça. E aqui, o que foi que eles fizeram? Quando eles venderam, né? Quando eles tiveram ali, então, o acesso ao dinheiro, o amor ao dinheiro foi mais forte. Então, eles pegaram a parte ali, não, vamos dar só esse pouquinho aqui. Mas que, na verdade, eles não precisavam nem dar nada. Eles venderam, não, a gente vendeu, mas não vamos contribuir, vamos ficar com o dinheiro. Tranquilo. O problema foi a mentira. Então vamos ver aqui o que é que diz em Jeremias, no capítulo 17, versículo 10. Diz assim: Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com suas ações. Então, pessoas ali como Barnabé, lá em Atos, no capítulo 4, versículo 39, eles não ofertavam para conseguir algum reconhecimento ou benefício, e o ato de ofertar era apenas uma expressão de seus corações fiéis e completamente adoradores ao Senhor. Agora, Ananias e Safira, eles pensavam somente em si mesmo, em serem bem vistos pela igreja. Então, quando nós estamos servindo, quando nós estamos doando, quando nós estamos fazendo algo para Deus, é para Deus. Que seja para Ele. Que não seja, eu vou fazer aqui tal coisa porque a igreja vai me ver, o povo daqui da cidade vai me ver, vai ver que eu sou uma pessoa de Deus e por trás eu não sou. E tá enganando a quem? A si mesmo. Porque o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o nosso coração. Não adianta com os lábios eu dizer uma coisa e com o coração eu sentir outra, porque o Senhor sabe. Eu posso esconder de você, eu posso esconder de uma outra pessoa, mas do Senhor nada podemos esconder, nem os nossos pensamentos. Então, o custo de não ter entregado a vida totalmente ao Senhor foi bem alto para eles. Sabe aquela coisa pela metade? Eu vou fazer aqui, mas eu vou dar essa metade, vou ficar com essa. Eu vou servir aqui na casa do Senhor, eu vou limpar a igreja, eu vou varrer a metade, vou deixar aquela ali, ninguém tá vendo mesmo. Eu vou ajeitar essas cadeiras, aquela ali deixa mais ou menos. Ou faz ou não faz. É para o Senhor. Então, aqui o custo foi alto.
Então, enquanto aqueles que tinham o coração inteiro em Deus continuavam vivendo o extraordinário, eles simplesmente expiraram pela mentira, pela ganância, se perderam ali por conta do dinheiro. Versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimamente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Versículo 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, vamos fazer aqui do 11 ao 16. Então, a igreja primitiva, ela era bem radical, né, contra o pecado, e o resultado disso era um contínuo crescimento. Por que hoje, né, hoje, nós vemos as coisas como estão, o mundo como está? Porque o pecado se tornou uma coisa normal. Porque o mundo, que é claro que é o que ele quer, é banalizar o pecado. Não. Faça o que te faz feliz. Pra quê? Esse negócio de seguir Bíblia, de ser amoroso, de seguir Jesus. Vá viver sua vida. Vida é só uma, passa muito rápido. Pra que essa besteira de... Não, faça o que te faz feliz. E acabou. Não é pecado, não. Deus quer o seu coração. É isso que o mundo diz. Mas será que é assim mesmo? A igreja que crescia justamente porque ela era radical contra o pecado. Quem foi que fez com que Ananias e Safira expirassem? Foi Pedro. Será que Pedro teve esse poder de tirar a vida? É Pedro que dá a vida? Não. Pedro ali estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. E ali foi um recado muito claro. É por isso que aquelas pessoas temeram, porque elas viram. Hoje, muitos de nós brincamos com isso. Mas, meu povo, eu quero dizer a vocês, o pecado, ele não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Jesus não morreu na cruz, não foi de brincadeira. Foi por mim, por você, foi pelo meu pecado e pelo seu. E a gente precisa, sim, levar isso muito a sério. Hoje a gente banaliza tudo é muito normal, o tal do amor, que eu posso, mas você não, e por aí vai. E as coisas de Deus vai ficando. Então, como a igreja, né, era radical contra o pecado e o resultado disso era um contínuo crescimento, sinais e maravilhas continuavam acontecendo em grande número. E até mesmo a sombra de Pedro era o suficiente para Jesus realizar um milagre. O que eu quero deixar claro aqui é que quando fala, né, da sombra de Pedro, né, eles punham leitos, caminhos para que ao menos a sombra de Pedro passasse, cobrisse algum deles, mas não era Pedro que realizava o milagre, gente. É isso que a gente precisa atentar. O milagre
Era Jesus que fazia através da vida de Pedro. Pedro era um homem que estava ali com o coração disponível para servir a Deus, para servir a Jesus. Pedro é um daqueles caras que andou com Jesus, ele negou Jesus. Jesus tratou disso com ele lá no livro de João. Já no finalzinho. Então, não era Pedro que curava, ai, a sombra de Pedro, ai, porque Pedro era um santo, ai, porque Pedro... Gente, eu e você podemos fazer o mesmo. Mas, desde que nós estejamos com o coração como Pedro estava, queimando e ardendo continuamente por servir ao Senhor, buscando o Senhor continuamente, porque é que eu e você não tem esse poder hoje? Porque talvez a gente não busca. Porque o Jesus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ah, mas é porque Pedro foi apóstolo, andou com Jesus. Sim. E ele cumpriu o propósito dele. Naquela época, foi deixar esses feitos aqui escrito, ele, Lucas e todos aqueles que estiveram ali. Então, o que fica pra gente aqui é entender sobre isso. O milagre não era Pedro que fazia, mas Jesus realizava isso através da vida de Pedro. Então, Jesus utilizava qualquer uma sombra, o que fosse. E é assim até o dia de hoje. Jesus, ele continua curando, Jesus, ele continua fazendo milagres. Às vezes é através da minha oração, é da sua oração. É através da vida de outras pessoas. Mas não somos nós que curamos. Não somos nós que convencemos. Não somos nós que convertemos ninguém. Não somos nós que transformamos ninguém. Nós apenas precisamos estar com o coração disponível para servir ao Senhor verdadeiramente. E assim, com o coração disponível, se colocando ali no lugar, deixando-se ser usado, Jesus vai fazer através da minha vida e da sua. Mas Deus só pode agir dessa forma onde há completa liberdade para ele operar. Isso só acontece quando as pessoas assumem um compromisso genuíno com ele e vivem em santidade. A palavra de Deus fala: sem santidade é impossível ver a Deus. Ai, eu tenho que ser santo agora? Tem. Como é que a gente é santo? Como é que a gente se santifica? É quando a gente nega o pecado. Aí, se eu faço uma vez só, não, isso é todo dia. É da hora que a gente acorda, a hora de deitar. A gente evita conversas maliciosas. A gente pode evitar se sentar nas mesas dos escarnecedores. A gente pode dizer não para o pecado. Pecado da gula, pecado da fofoca, pecado da pornografia, pecado da inveja, enfim. Todo dia tem um prato preparado para a gente cair. Todo dia a gente precisa dizer não. Todo dia a gente precisa se santificar. Todo dia precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Todo dia precisamos buscar ao Senhor. Todo dia precisamos se santificar. E aí sim, vivendo em santidade, o Senhor opera. Ele faz. Quando ele entende, não, de fato ela quer, porque ela está me buscando, ela está me procurando, ela está negando o pecado, ela está se sacrificando, então ela está disponível. Ela ou ele, enfim. No entanto, quando o Senhor e o Espírito Santo não são recebidos na vida de alguém, o pecado continua tendo o domínio, como acontecia com os mestres da lei. Então, quando o Senhor
e o Espírito Santo não é recebido por mim e por você, verdadeiramente, a gente não consegue abandonar a prática do pecado. O pecado, ele é mais prazeroso, o nosso amor está mais em pecar, o nosso amor, o nosso coração está mais inclinado para aquilo que a gente se sente confortável do que exercer o sacrifício de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus, verdadeiramente. Porque se trata de sacrifício. Muitas vezes a gente tem que negar coisas para nossa alma tá ali clamando, vamos ali pecar, é tão bom. E aí o Espírito tem que ser firme e dizer, não, eu vou fazer o que agrada ao meu Senhor. Então a gente precisa, de fato, receber o Senhor, receber o Espírito Santo na nossa vida. A gente precisa dizer, Espírito Santo, você tem liberdade de agir na minha vida, me ajuda. Tá difícil, eu não tô conseguindo largar esse pecado, eu não tô conseguindo largar esse vício, me ajuda. Eu não tô conseguindo controlar minha boca, eu não tô conseguindo controlar minha língua. Eu não tô conseguindo controlar o meu impulso pelo dinheiro, pela pornografia, por traição, não tô conseguindo. Espírito Santo, me ajuda. Você tem liberdade de agir na minha vida. Me ajuda a parar de mentir. Me ajuda a seguir o plano que o Senhor tem para minha vida. Gente, sozinha a gente não consegue nada, não. Não existe o super crente, não existe a super pessoa que sozinho consegue. A gente vê esse casal, estava lá no meio do avivamento, viu todas as maravilhas, estava ali no meio do movimento e pecou porque o dinheiro ali naquele momento falou mais alto. O dinheiro, a mentira. Versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Olha aí que sentimento bonitinho. Versículo 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então, os mestres da lei aqui, me referindo ao versículo 17 e 18 que acabamos de ler, eles invejavam o crescimento da igreja e a forma como Deus usava os apóstolos, o que levou eles a ordenarem novamente a prisão dos apóstolos. Mas não era para esses mestres agirem assim. Mas sabe o que acontece? Eles escolhiam dar lugar para o orgulho, para a inveja, ao invés de deixar Deus guiar o coração deles. Eles preferiam ter ali a pompa do status, do serem os mestres, de estarem ali acima, de serem os maiorais, os que mandavam ali na época, de ter aquele cargo. Não, nós é que conhecemos a lei, nós é que sabemos. E muitas vezes, eu e você, por achar que sabe demais, que já conhece a Bíblia demais, porque leu demais, porque vai na igreja demais, e às vezes a gente endurece o nosso coração e não deixa o lugar para Deus guiar, para Deus fazer, para Deus falar. E aí às vezes a gente quebra a cara e quer se revoltar com Deus. Ai, Senhor, mas eu faço assim, eu te sirvo e o Senhor deixou isso acontecer. Às vezes você achou que sabia, achou que era para fazer e não era, e Deus tá falando, ei, sai daí, eu não te pedi isso, não é assim, vem cá, deixa eu te ensinar mais, você ainda não tá pronta. Vem cá. Então a gente tem que ter muito cuidado com a palavrinha chamada orgulho. Orgulho. Às vezes a gente deixa o orgulho entrar no nosso coração, ao ponto da gente não se ajoelhar para orar,
ao ponto da gente não pedir perdão, ao ponto da gente achar que sabe demais, ao ponto da gente se achar mais que o outro. E a gente precisa quebrar isso. Deus não opera na vida de quem é orgulhoso, de quem é orgulhosa. Aliás, foi justamente esse o sentimento que entrou no coração de Lúcifer. Ele foi orgulhoso, ele foi invejoso, ele queria ser mais que Deus. Então, que a gente venha ter cuidado, até porque o Senhor sonda o nosso coração. Então, que a gente não venha ser como esses mestres da lei, que são invejosos, que são orgulhosos e que não deixam o Senhor fazer na vida deles. Eles preferem morrer ao deixar Deus fazer. Não, eu cresci assim, minha religião é essa, eu sou o mestre da lei, passei anos estudando a Bíblia Sagrada, eu que conheço tudo aqui, a lei de Moisés, porque no tempo dos nossos pais era assim, era assado. Tá, ok, eram de fato homens muito conhecedores da palavra. Mas conhecer demais a palavra sem o agir do Espírito Santo é mesmo que não conhecer. Porque é o Espírito Santo que traz a revelação. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é Ele que quebranta o nosso coração, é Ele que nos convence. Então, que a gente não venha ser orgulhosos, que a gente não venha deixar esse sentimento tomar conta. A natureza pecaminosa, ela só pode ser controlada por um coração completamente voltado para Deus. E quem não se entrega totalmente a Ele, em algum momento será dominado por esse instinto natural. Então, quando domina alguém, o pecado, ele não permite as pessoas enxergarem os próprios erros e deturpa a sua maneira de pensar. Mas pelo arrependimento diante da presença de Deus, é possível se ver livre do poder dele. Mas através do arrependimento. E é o arrependimento genuíno. Não é aquele, eu vou fazer isso aqui agora. Quando for mais tarde, que eu for dormir, eu vou me ajoelhar, vou pedir perdão a Deus e Deus vai perdoar. Aí amanhã, do mesmo jeito. Eu vou fazer isso aqui agora, porque Deus sabe, né, o meu coração. Senhor, perdoa, que o Senhor é amor. E vou fazer aquele mesmo pecado de novo, e no outro dia... E nós estamos achando que Deus é o quê? Né? Deus é o quê? Então, precisa ter o arrependimento genuíno. Cai hoje, mas amanhã eu vou me segurar onde puder para não cair. Se eu tiver que mudar de estratégia, mudar de rota, mudar de canto, não importa. Mas não vou cair naquela mesma coisa. E a gente precisa vigiar nisso. Se arrepender de coração. Se arrepender verdadeiramente. Isso não quer dizer que a gente nunca vai pecar, que a gente nunca vai errar. Mas é diferente quando uma vez ou outra a gente esporadicamente assim, sem estar ali consciente daquilo, erra, do que eu fazer sabendo e já ir dizer, não, vou fazer aqui, mas depois eu peço perdão a Deus, tá tudo certo. A gente precisa se arrepender, a gente precisa, a palavra do Senhor, essa palavra, ela vem para trazer o arrependimento. O arrependimento é esse arrependimento que vai trazer a conversão. O que é a conversão? Tô indo numa direção do pecado e eu vejo
eu consigo verdadeiramente enxergar que eu estou pecando, eu me arrependo e mudo de direção. Não vou mais de encontro ao pecado, agora eu vou fugindo dele. Pode, de repente, ele dar a volta, aparecer na minha frente, eu posso me desviar, posso às vezes tropeçar nele e cair, mas vou estar indo ao contrário dele. E o arrependimento, ele traz uma mudança de vida. Então, que a gente venha se arrepender verdadeiramente diante da presença de Deus e que a gente venha se ver livre do poder que o pecado exerce na nossa vida. Atos 19. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. E chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo, versículo 23 e o último que nós vamos ler hoje, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então aqui, gente, o que é isso que a gente acabou de ler? O que é isso que a gente acabou de ver? Meu povo, nada mais é do que o cuidado sobrenatural de Deus. Eles estavam presos ali com toda a segurança, guardando o cárcere. Então, mesmo quando a gente acha que está no lugar, que está preso, que nós estamos sob o domínio de outras pessoas, Deus está ali cuidando de tudo. Ele está no comando, não aquelas pessoas que pensam que estão, eu estou aqui no poder terreno, eu posso isso, posso mandar prender, posso aquilo. Até onde Deus deixa, até onde Deus quer, até onde Ele permite. No caso aqui, o Senhor permitiu que eles fossem presos. E estavam bem presos, viu? Mas os apóstolos viram Deus cuidar deles sobrenaturalmente. E para aí, fecha seus olhos e para pensar. Quantas vezes você já teve preso em alguma situação que você achava que não tinha mais jeito, que você achava que ali era o fim de tudo, e o Senhor foi lá e te livrou? Às vezes a gente tem o costume de esquecer, mas esse momento de agora é para você se lembrar. O Senhor quer que você lembre. Lembre do cuidado sobrenatural dele sobre a sua vida. Quantas vezes você esteve ali preso, encurralado em determinadas situações e o Senhor estava ali: filho, filha, não se preocupe. Eu sou aquele que abre as portas da prisão. Eu sou aquele que liberta você do pecado. Eu sou aquele que liberta você das situações mais difíceis. E quando algo parece que não tem mais jeito, é nesse momento que eu me revelo a você. Então, Deus, ele enviou o seu anjo de noite para tirar os apóstolos da prisão e direcioná-los a voltarem a pregar a mensagem do evangelho logo pela manhã, porque o Senhor queria confundir os falsos mestres e mostrar que estava com os apóstolos. Como Davi mencionou em um dos seus salmos, os que esperam no Senhor não serão confundidos, mas sim aqueles que transgridem sem causa.
Além disso, o cuidado sobrenatural de Deus é exclusivo para aqueles que vivem a sua vontade, e ele não iria desamparar os apóstolos naquele momento. Veja que palavra do Senhor. Os que esperam no Senhor não serão confundidos, mas sim aqueles que transgridem sem causa. Nada demais os apóstolos tinham feito. Nada demais, eles estavam pregando a palavra conforme Jesus mandou. E eles, cheios de inveja, por ver tudo que Deus estava fazendo através da vida daquelas pessoas, puseram ele na prisão. Então, o que fica aqui para a gente refletir e vamos entender aqui um pouquinho mais, vamos tirar algumas lições aqui dessa passagem. Aqui é uma ilustração de Ananias e Safira. Eu gostaria que você esperasse até o final, que aqui nós vamos ter 5 lições, principalmente para você que já é casado, já é casada, mas para você que ainda não é, também é importante essas lições que nós vamos tirar aqui, que foi do capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Então, a primeira lição: não minta sobre suas boas ações para fazer parecerem melhores do que são. Pedro, com discernimento divino, atribuiu seu esquema a Satanás e chamou de mentira o Espírito Santo, que a gente acabou de ler em Atos 5:3. E ele explicou que eles não tinham obrigação de vender suas propriedades. E mesmo depois de vendê-lo, não tinham obrigação de dar todo o dinheiro para a igreja, mas eles eram obrigados a serem honestos. Atos 5:4. Então, o pecado de Ananias e Safira foi a desonestidade, engano, hipocrisia, fingimento, apresentando uma falsa imagem de si mesmo, implicando uma espiritualidade maior do que eles realmente possuíam, permitindo que as pessoas pensassem mais deles do que o sabiam ser garantido. E eles estavam mais interessados nas aparências do que na honestidade e mentiram a Deus. Então, essa é a primeira lição. Não minta. Não seja desonesto. Não engane. Não seja hipócrita. Não seja fingido. Segunda lição: não concorde com o seu cônjuge, isso para quem já é casado, nas transgressões. Atos 5:2 diz que Ananias fez isso com pleno conhecimento da sua esposa. Ela sabia o quanto eles receberam pela terra. Elas sabiam que eles estavam retendo ali uma parte para si mesmo. E ela sabia que Ananias iria apresentar a oferta aos apóstolos como se fosse a quantidade total da venda. Ananias fez a entrega da doação, já que ele era o chefe da família. No entanto, isso não deu a ela um direito de participar nisso. Submissão a seu marido não significa acompanhá-lo em um comportamento pecaminoso. Ou seja, você que é casado, você que é casada, se você está vendo ali que seu cônjuge está fazendo algo errado, não o acompanhe. Corrija-o, exorte-o, mas não acompanhe nesse comportamento pecaminoso. Terceiro, quando você faz algo errado e alguém lhe pergunta diretamente se você está mentindo, pare aí e admita que está mentindo e diga a verdade. Pedro deu a Safira a oportunidade de se arrepender do pecado em que ela estava envolvida. Ela teve a chance de confessar a mentira. A implicação do texto é que ela não teria morrido se tivesse contado a verdade a Pedro. Em vez disso, Safira se agarrou à mentira e perdeu a vida. Cuidado, hein? Às vezes a gente se agarra a mentira, as mentirinhas, e a nossa vida se esvai por conta de mentiras. Quarta lição: não é suficiente dizer que você é cristão e a igreja todo domingo. Não devemos fingir, mas devemos entregar o nosso corpo a Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo.
mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Isso está em Romanos 12, versículo 1 e 2. Então, como um corpo de crentes, devemos renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 12 ao 13. Quinto, mentir fará com que você perca a entrada ao céu com tanta certeza quanto ao assassinato, a menos que você se arrependa, como Paulo escreve. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Atos, capítulo 8, versículo 22. Então, pecado é pecado, todos são iguais, no sentido de que o resultado será o mesmo, a separação de Deus. Portanto, não se deixe enganar, porque os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8. A primeira morte é aqui a do corpo físico, aquela que a gente já conhece. Morre, o povo vai lá e enterra. A segunda morte é o julgamento de Deus. Então, todas essas coisas aqui citadas não se tratam de intolerância, não se tratam de agressão, mas se trata de arrependimento. Se trata de coisas que nós podemos refletir, né? E que possamos aí pedir ao Senhor a sua misericórdia e que Ele nos ajude todos os dias. Então, por último, a ganância nos fará pecar. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então, a ganância fará com que o homem cometa todos os tipos de pecado. E nesse caso, estava mentindo para o Espírito Santo e fingindo uma imagem de generosidade. Em outros casos, pode ser qualquer coisa, desde roubo, manipulação, mentira, coerção e assim por diante. Pedro apenas expôs a hipocrisia de Ananias com a visão que Deus lhe deu. Foi a mão disciplinar de Deus que tirou a vida de Ananias e Safira, fazendo com que a congregação aprendesse uma lição muito forte. Então, se Deus tivesse permitido que Ananias e Safira continuassem sua farsa, isso teria destruído o testemunho da igreja primitiva. Portanto, as mortes repentinas e dramáticas de Ananias e Safira serviram para purificar e advertir a igreja, visto que um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Lemos isso lá em Atos, no capítulo 5, versículo 11. Então, imediatamente, na infância da igreja, Deus deixou claro que a hipocrisia e o engano não seriam tolerados, e seu julgamento de Ananias e Safira ajudou a proteger a igreja contra abusos futuros. Aí, eu te dizendo isso, você deve agora, nesse momento, parar e se perguntar: mas e tudo que acontece hoje? Os líderes religiosos que cometem, abusos sexuais, abuso de poder, abuso de dinheiro, que pega os dízimos e enriquecem, compra carro, compra casa. Gente, o Senhor, Ele não está dormindo, não. Da mesma forma como Ele viu Ananias e Safira, o recado tá dado aqui, ó. Segue fazendo quem quer. Segue desobedecendo a Deus quem quer. Aqui foi instantâneo,
Mas nós sabemos que Deus tem um tempo determinado para tudo, como diz em Eclesiastes 3. E no tempo determinado por Ele, cada um dessas pessoas, cada um de nós, vamos ser julgados. Então aqui, o Senhor deixou um aviso muito claro. Ai daqueles que brincam de igreja, que brincam de estar servindo a Ele, que brincam de estar recebendo dinheiro em nome dEle e estão com essa ganância aqui relatada, como estava no coração de Ananias e Safira. Deus, Ele não dorme. Ele conhece o coração, o pensamento de cada um. E não precisa eu e você tá ali com o dedinho apontando, julgando os irmãozinhos, porque nós também somos falhos. Mas brincar com a igreja, brincar com o corpo de Cristo é complicado. É complicado. E Deus está vendo tudo. Tudo. Ele permite até o tempo que Ele quer. As pessoas vão até onde Ele permite que vá. Aqui Safira e Ananias, Ele permitiu só o tempo de terminar de mentir ali, entregou o dinheiro, puf, caiu duro. Outras pessoas, Ele permite enricar bem muito, crescer bem muito e depois Ele vai lá e pá, coloca no lugar. Ele é Deus. Ele sabe o tempo certo de tratar com cada um. Não precisa eu e você perder tempo. O tempo que é pra gente estar falando da palavra do Senhor para outra pessoa, a gente perder tempo debatendo quem tá certo, quem tá errado, quem pecou, quem fez isso, tá acusando, tá não sei o que. Não precisa. O Senhor está vendo. Então, essa é uma lição a ser aprendida por todas as igrejas. Como Jesus disse, a igreja comprometida em Tiatira. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Apocalipse 2:23. O retribuimento talvez não acontecerá instantaneamente como aconteceu para Ananias e Safira, mas o julgamento virá. E precisamos nos lembrar que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E essa passagem está em Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Então, que nós possamos meditar em tudo que foi ensinado na palavra de hoje. Vai ter a parte 2, tá bom? Nós paramos no versículo 23. No próximo estudo, nós daremos sequência a partir do versículo 24. Então, vamos meditar em tudo isso. Vamos pensar em tudo isso que o Senhor permitiu que nós tivéssemos o conhecimento. Serve como um alerta para mim. Serve como um alerta para você, para as pessoas que você conhece. E vamos levar essa palavra. Então, eu peço que você medite, né? E vamos aqui orar novamente, mas fique comigo até o final, não saia ainda não. Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra de exortação, Senhor, por esse alerta que o Senhor traz, Pai, ao nosso coração, porque o nosso coração, Pai, ele é inclinado às coisas desse mundo. O nosso coração muitas vezes se inclina, Pai, para onde não deveria. Mas graças à Tua palavra, Senhor, graças à Sua exortação, Pai, o Senhor nos direciona. O Teu Espírito Santo vem e nos convence, nos mostra, Pai, que estamos indo na direção errada. E o Senhor vem e nos corrige como um Pai amoroso, como um Pai bondoso, e nos permite, Pai, que venhamos nos arrepender, ó Deus, dos nossos maus caminhos. Obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa, Senhor, de exortação,
que eu, Senhor, e todas essas pessoas que estão aqui ouvindo, venha meditar, que essa palavra venha estar guardada, gravada, Senhor, no nosso coração, para que venhamos nos lembrar, Pai, dela no nosso dia a dia. E que venhamos não apenas guardar, Deus, mas que venhamos também transbordar na vida de outras pessoas, Pai. Somos gratos, Senhor, por este momento. Somos gratos pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Obrigada por tudo, Paizinho. Obrigada por tudo. A Ti toda a honra e toda a glória. E que o nosso coração venha estar inclinado a Ti. Que nós venhamos verdadeiramente Te servir de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Que o nosso espírito venha se alimentar cada vez mais da Tua palavra. Que venhamos ter o nosso coração, Senhor, quebrantado diante de Ti. Que venhamos ter um coração ensinável, Pai. Que ao se deparar, Senhor, com uma palavra como essa, venha entender o tamanho do Seu amor em nos corrigir. Porque o Pai que ama, Ele corrige. E o Senhor nos exorta, porque o Senhor quer o nosso melhor. Então, Pai, desde já, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, cada casa e cada pessoa. Obrigada por tudo. Somos gratos a Ti. E eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ative o joinha, deixe o joinha aí para fortalecer o canal, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas. Me ajude a levar a palavra do Senhor a cada vez mais lares, a mais pessoas por esse Brasil afora e por que não pelo mundo afora. Que mais pessoas venham ter acesso a esse conteúdo, venham estudar, venham continuar com o coração queimando pelo Senhor. E se você foi tocado por essa palavra, você quer compartilhar algo, deixa aqui escrito nos comentários. O seu testemunho pode edificar a vida de outra pessoa. E lembrando também que todas as terças, às 20 horas, nós temos o estudo aqui no canal. Então, aguardo você para o próximo estudo, Atos 5, parte 2. Então, até a próxima, fiquem com Deus e tchau, tchau!